Olá, então hoje vou aqui fazer um pequeno resumo das minhas leituras de agosto e falar também um pouco das leituras que eu vou fazer no próximo mês. Bom, então o primeiro livro que eu li no mês de agosto foi O País do Carnaval, de Jorge Amado. Ele conta a história de Paulo Rieger, que estudou há alguns anos em Paris e que está de regresso ao Brasil. E ele vai formar, juntamente com outros escritores e jornalistas, vão formar ali um pequeno grupo de intelectuais, onde vão ter algumas discussões interessantes acerca do propósito da vida e da busca da felicidade. Este foi um livro que eu gostei bastante e se quiser saber um pouco mais já tem aqui um vídeo no canal, portanto vão lá dar uma espreita dela. Outra leitura que fiz este mês foi O Margarita e o Mestre, de Mikhail Bulgakov. Ele é tão delicioso de se ler e tem tantas surpresas, completamente louco e muito envolvente, que se tornou neste momento uma das minhas leituras preferidas de todos os tempos. Aconselho mesmo a sua leitura, também tem vídeo aqui no canal, podem ir lá assistir para conhecer um bocadinho mais desta história, pode ser que vos aguce o apetite. E entretanto, em agosto surgiu um projeto no YouTube chamado o Clássico Tube, em que alguns canais se juntaram e propõem fazer a leitura conjunta de um clássico de 2 em 2 meses. É um projeto basicamente para nos incentivar a ler mais clássicos. Eu, claro, fã como sou dos clássicos, juntei-me logo ao projeto e o livro destes 2 meses foi o Frankenstein. Este livro é considerado um dos primeiros romances de terror gótico, ainda por cima escrito por uma mulher. Foi uma leitura muito agradável que eu gostei bastante. Eu vou fazer um vídeo que em princípio vou publicar ou no final do mês de setembro ou no mês de outubro. No final do mês de setembro irá ser então a altura de discussão sobre o livro. Se quiserem conhecer melhor este projeto é só seguirem o canal do Elefante Literário ou ir pesquisar no YouTube pela hashtag ClássicoTube. Eu vou deixar o link aqui em baixo do vídeo que explica esse projeto. Se estiverem interessados, não deixem de seguir, eu acho que é um projeto bastante interessante e esta leitura valeu bem a pena. Já me ia esquecendo, com esta leitura até me deu vontade de conhecer o Drácula, aquele clássico que deu origem ao mito, coisa que não era muito normal em mim até agora, ler este tipo de histórias. Depois li também o livro O Homem que Via Passar os Comboios, de George Simenon. É um livro que conta a história do Kees Poppinga, que era um homem normal, tinha uma família sem dificuldades económicas, aliás, eles viviam muito bem, e ele trabalhava para uma indústria relacionada com barcos. Tudo corria bem quando um dia ele descobre, através do patrão dele, quando o encontra a beber num bar, descobre através dele que a empresa onde ele trabalha está completamente falida. E toda essa situação vai conduzir à falência da própria família. Ele sabe que naquela situação ele irá ficar sem a sua casa, a sua mulher e ele terão que mudar completamente de vida, eles terão que recomeçar tudo de novo. E o Kees Poppinga passa-se um bocadinho da cabeça, ele no fundo não aceita esta situação nova, acho eu, na minha interpretação. E até ao momento ele assumia uma personalidade muito certinha e com esta nova situação desponta nele uma certa rebeldia. Ele simplesmente abandona a família de um dia para o outro e vai cometer um crime. Isto faz parte da sinopse, acreditem que não é spoiler para o que vai acontecer de mais importante no livro. Ele comete então esse crime e acaba por fugir para Paris, mas ele não se esconde e não tenta ocultar a sua identidade como autor desse crime, pelo contrário, ele vai andar fugido da polícia, anónimo no meio da cidade de Paris, mas ele próprio vai revelando à polícia que ele é capaz de cometer certas coisas contra a lei e parece que tem um certo prazer e vangloria-se um pouco dos seus atos e provoca mesmo a polícia e vai andar então a jogar uma espécie de jogo de xadrez com as autoridades, tentando não ser apanhado, não é?
e tentando prolongar esse jogo o máximo de tempo possível. É uma premissa que acabou por se tornar interessante e teve uma certa aura de suspense, e foi interessante nesse aspecto fazer esta leitura. Ao longo da leitura nós queremos saber, obviamente, como é que ele se vai desembaraçar desta situação e como é que ele se vai escapar. O final da história acaba por surpreender um pouco, mas não é um final assim tão arrebatador ou tão diferente que me tenha deixado rendida a este livro. De qualquer das formas, foi um livro que eu gostei. Outro livro também que terminei em agosto foi O Império à Deriva, a corte portuguesa no Rio de Janeiro de 1808 a 1821. Vai então contar a história do reinado de Dom João VI e da fuga da corte real portuguesa para o Brasil durante estes anos todos, as circunstâncias em que tudo ocorreu durante a época das invasões napoleónicas em Portugal. Vamos com isso conhecer as consequências dessa fuga para o Brasil, tanto a nível de Portugal em si, como do Brasil, que na altura era colónia de Portugal ainda, as consequentes revoltas e revoluções que decorreram no Brasil e em Portugal também, e esta forma de leitura tornou-se mais interessante para mim. Eu confesso que quando estudava não gostava de história, mas eu sinto essa necessidade de conhecer o contexto histórico do nosso tempo e de tempos passados, não é? E este tipo de leitura ajudou-me bastante, porque é um romance que não é simplesmente debitar factos, como temos já às vezes em certos livros de história e que para mim às vezes torna-se um pouco cansativo. Este livro conta a história de uma forma mais romanceada e com muito mais pormenores, o que acaba por fazer com que eu me envolva mais na história e que acabe por ter um certo prazer na leitura. E o último livro que eu li ainda em agosto foi O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago. Eu não vou falar muito deste livro agora porque eu vou fazer um vídeo sobre ele, dedicado a ele, que acho que ele merece. Mas basicamente, só para ficarem já com uma ideia, ele vai então contar o percurso do heterónimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, durante praticamente o seu último ano de existência. Curiosamente, só para vos aguçar um bocadinho a curiosidade, Fernando Pessoa morreu em 1935 e o ano da morte que José Saramago atribui a Ricardo Reis vai ser 1936. Portanto, Ricardo Reis irá sobreviver à própria morte do seu autor. Portanto, estes foram os livros que eu li no mês de agosto, e agora irei rapidamente só mencionar então os livros que eu irei ler no mês de setembro, para o caso de alguém estar interessado em fazer alguma destas leituras comigo. Eu já iniciei a leitura este mês, na terça-feira, do Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu estou a ler este livro para o Clube dos Clássicos Vivos, organizado pela Cláudia da Mulher que Ama Livros, no Goodreads. Este era o livro de agosto, mas infelizmente eu estive ausente, e quando eu vi lá no grupo do Goodreads que esta era a leitura de agosto, eu já não tinha um livro comigo, então só consegui começar o livro agora. Mas pelo que eu tenho visto, acho que algumas pessoas também ainda estão praticamente no início, portanto, se quiserem juntar, fica aqui o convite. Depois, a leitura seguinte irá ser de duas histórias de Lewis Carroll, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho. Estas duas leituras foram então as leituras sorteadas para o mês de setembro, para o meu projeto 1001 livros para ler antes de morrer, e nesse mesmo projeto foi sorteado para o mês de outubro, para o mês que vem a seguir, a obra O Conde de Monte Cristo. Eu consegui uma edição com 3 volumes, eu não tinha ideia que esta obra seria tão grande. Como veem, tenho aqui muitas páginas para ler e consegui esta edição antiga. E então, para adiantar essa leitura, eu decidi começar a ler o primeiro volume neste mês do Conde de Monte Cristo. Esta edição é de 1980, do meu ano de nascimento, portanto quem quiser que faça as contas, mas reparem só como tem aqui estas ilustrações. Eu acho que esta edição está muito primorosa.
Por fim, se eu conseguir, além daquele primeiro volume, se eu conseguir começar ainda a ler outro, eu já sorteei esta leitura dos meus livros que estão cá em casa por ler. Ainda são alguns, portanto eu quero ver se não compro tantos livros e começo a ler esses livros. Então o sorteio deu este livro, Império de Gore Vidal. Eu não vi ainda nenhuma resenha aqui no YouTube, não faço ideia de se o livro é bom ou não. Se alguém por acaso tiver lido, deixe aqui nos comentários para eu me preparar psicologicamente, já que este também é um calhamaço. E é isso por este mês. Deixem aqui nos comentários se leram algum destes livros, se gostaram ou não. Obrigada por terem assistido até ao fim. Vemo-nos no próximo vídeo e até para a semana. Também poderão fazer a pesquisa pela hashtag